Olá, pessoal. Eu sou a professora Maria Aparecida, da disciplina de Biologia, e esta é uma aula para a turma do segundo médio A e segundo médio B. Bom, pessoal, então nós vamos utilizar aquele caderno do aluno, o caderno 6, na página 275, os exercícios em classe, e da página 276. Bom, pessoal, então, no exercício 1, a figura acima ilustra alterações nas cargas elétricas de um neurônio decorrentes de um impulso nervoso. A propagação desse impulso estende-se ao longo da fibra, como uma onda, num mecanismo de despolarização que envolve letra A, encurtamento celular. Letra B, manutenção da permeabilidade celular. Letra C, deslocamento de sódio e potássio. Letra D, alteração estrutural de proteínas da membrana. Bom, pessoal, então a resposta correta é a letra C, deslocamento de sódio e de potássio. Vocês lembram que o neurônio ele está polarizado, numa situação de potencial de repouso, e está numa situação que ele está passando pela bomba de sódio e potássio. Quando o impulso nervoso passa pelo neurônio, ele torna-se despolarizado. Lembra, pessoal, que os canais de sódio se abrem e os canais de potássio se fecham. Esse é o processo da despolarização. Então, a resposta correta é a letra C, é o deslocamento de sódio e potássio. 2. O neurônio é unidade funcional do tecido nervoso especializada na recepção e transmissão do impulso nervoso. Observe a figura e analise as afirmativas abaixo, que trazem informações sobre os neurônios mielínicos ilustrados. Bom, então nós tínhamos aí uma imagem e algumas alternativas. A letra A região indicada em 1 representa uma área de transmissão química dos impulsos nervosos. 2, as estruturas indicadas em 2 são especializadas na inversão dos impulsos nervosos. 3, a despolarização da membrana ocorre apenas nas constrições indicadas em 3. 4, a velocidade de condução do impulso nervoso aumenta nos neurônios que não apresentam a estrutura indicada em 4. 5, as estruturas indicadas em 5 podem estabelecer sinapses com músculos ou glandulares. Assinale a opção que apresenta somente alternativas corretas. Bom, então essa é a letra C. As alternativas corretas são a 1, a 3 e a 5. A 4 e a 2 estariam erradas. 3. Na figura ilustra-se uma sinapse nervosa, região de uma interação entre um neurônio e uma outra célula. Com relação a esse assunto, é correto afirmar que nós deveríamos colocar aí verdadeiro ou falso. Então, a primeira, a fenda sináptica está compreendida entre a membrana pré-sináptica do neurônio 1 e a membrana pós-sináptica da célula estimulada 2. Verdadeira. Então, essa primeira é verdadeira. A segunda, na extremidade do axônio existem vesículas sinápticas 3, que contém substâncias como acetilcolina e noradrenalina. Essa também é verdadeira. Lembrem-se que a acetilcolina e a noradrenalina também são neurotransmissores. Próxima, terceira. Os neurônios liberados pelo axônio ligam-se às moléculas receptores 4 da membrana pós-sináptica? Sim, essa também é verdadeira. Quarta, canais iônicos 5 da membrana pós-sináptica permitem a entrada de íon sódio na célula? Essa também é verdadeira. Então, como nós falamos no exercício anterior, durante o processo da despolarização, abrem-se os canais de sódio, o sódio entra dentro do neurônio, dentro da célula fica com a carga elétrica negativa e no seu exterior fica com a carga elétrica
positiva durante o processo da despolarização, ou seja, enquanto o impulso elétrico está passando. Quando ele atinge o limiar de excitação, é porque ele foi estimulado o suficiente e o impulso elétrico vai passar. Então, ocorre a despolarização durante o potencial de ação. Então, essa está verdadeira. A quinta, a passagem do impulso nervoso pela sinapse é um fenômeno físico-químico. Depende do número de vesículas sinápticas na parede da célula estimulada. 6. Bom, essa é falsa. Então, a passagem do impulso nervoso pela sinapse é um fenômeno físico-químico. Depende de um número de vesículas sinápticas na parede da célula estimulada. 6. Então, essa está errada. Não tem essa dependência no caso do neurônio da membrana pós-sináptica. 4. Afastar inconscientemente o braço de uma fonte de calor constitui um reflexo puramente medular, pois ocorre antes de que o indivíduo tenha noção de ter se queimado. Essa ação involuntária é denominada ato reflexo, e as estruturas envolvidas nesse ato estão abaixo numeradas: neurônio motor, neurônio associativo da medula, órgão efetuador, 4, termorreceptores e 5, neurônio sensitivo. Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta das estruturas que o impulso percorre até que efetive o ato reflexo. Então, pessoal, a resposta correta é a letra C. Então, primeiro ficariam os termorreceptores, depois o neurônio sensitivo, depois o neurônio associativo da medula, o neurônio motor e depois o órgão efetuador. Então, olhem essa imagem. O exercício 5. Analise a figura a seguir. Os fisiologistas Barreto e Oliveira, em 2004, identificam na obra de Michelangelo o contorno do formato do cérebro humano. O cérebro e a medula espinhal são centros nervosos. Considerando a origem do impulso nervoso no arco reflexo, assinale a alternativa que apresenta corretamente o percurso da condução dos neurônios sensorial e motor. Bom, então a resposta correta é a letra E. O neurônio sensorial, o estímulo se propaga na direção do dendrito para o corpo celular e deste para o axônio do mesmo modo que o neurônio motor. Então, essa resposta é a letra E. Bom, pessoal, então por enquanto é só isso. Qualquer dúvida é só chamar no e-mail, duvidasegundomédio@conquistaanglo.com.br, que eu estarei à disposição de vocês. Pessoal, muito obrigada e até a próxima aula.